Qual é o maior risco de investir no Brasil hoje? Qual que é o risco de deixar o seu dinheiro no Brasil? O maior risco é o de controle de capitais, que invariavelmente leva ao risco de conversibilidade. Eu sei, gente, que parecem termos difíceis, que talvez você nunca ouviu falar a respeito disso, mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar o que hoje é para mim o maior risco do Brasil. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que nesse canal eu falo de economia e investimentos de uma forma totalmente independente. Eu não tenho exclusividade com nenhuma corretora, nenhuma empresa de mercado financeiro. Eu não recebo patrocínio para falar bem de empresa, para divulgar produto. Eu não gosto dessas coisas, tá? E se você considera esse trabalho útil, inscreva-se no canal e deixe o seu like para você não esquecer de fazer isso no final. Mas vamos então para o vídeo. Quando falamos de controle de capitais, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é o confisco da poupança, né? O governo confiscando a poupança. Quem é mais velho certamente vai se lembrar do plano Collor. Se você passou por isso, já comenta como que foi a sua experiência aqui na seção de comentários. Vamos dar uma olhada aqui no que a ministra Zélia Cardoso disse a respeito dessa medida do governo durante o governo Collor, e prestem atenção como o discurso ele é de alguma forma até um pouco parecido com algumas coisas que a gente ouve até hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos, não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça, com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação nos últimos anos. Bom, primeiro que esse papinho aí de justiça social é a cara do esquerdista, né? O esquerdista ele nem sabe definir o que é justiça social, mas ele adora colocar o termo social em tudo. Parece uma coisa assim, uma doença mesmo, de verdade, porque tudo tem que botar o social no nome. E segundo, que assim, perde aqueles que ganharam com a inflação. Gente, ninguém ganha com a inflação. A inflação, quando você tem inflação de preços, quando existe inflação de preços, toda a cadeia econômica, toda a cadeia produtiva é prejudicada, desde o pequeno consumidor, desde o pobre até o grande empresário que emprega pessoas e que faz a economia girar. Então a inflação é uma coisa ruim para todo mundo. E aí muitas pessoas já me perguntaram, será que a gente poderia viver isso de novo? Viver o que aconteceu no Collor de novo, do governo confiscar o nosso dinheiro? Aqui, em análise de risco, a gente tem dois conceitos importantes, tá? O primeiro conceito é a magnitude do impacto e o segundo conceito é a probabilidade da ocorrência. A probabilidade da ocorrência, nesse caso, na minha opinião, é muito baixa, porque existem formas mais sutis do governo controlar o nosso dinheiro, que eu já vou explicar. Então, a probabilidade, na minha visão, é baixa, mas a magnitude do impacto é gigantesca, porque se acontece uma coisa dessa, você pode perder todo o seu dinheiro. Por que eu acho improvável, tá? Improvável não quer dizer impossível, ainda mais tratando de Brasil, mas improvável porque existe até uma lei para isso, tá? Em 2001 foi aprovada a emenda constitucional número 32, que deixa claro que é vedada a edição de medidas provisórias que visa a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Mas é aquilo que a gente fala, né? Quem confia nas leis no Brasil? Você acha que dá para confiar nas leis do Brasil? Apesar de eu achar improvável, porque tem formas mais sutis do governo controlar capital, eu não acho impossível. E quando a gente fala de análise de risco e de burocracias, de regulamentações, tem um autor que eu gosto muito, que eu já falei várias vezes, que é o Nassim Taleb, esse cara aqui que escreveu o Antifrágil. E olha só, aqui na página 477, ele diz o seguinte: quanto mais complexa a regulamentação, mais burocrática a rede, e mais um regulador
regulador que conhece o sistema de brechas e falhas se beneficiaria com isso mais tarde, uma vez que sua vantagem como regulador seria uma função convexa de seu conhecimento diferencial. O que o Taleb quer dizer com isso daqui, tá? Quer dizer que quando você tem muitas leis, quando existem muitas leis, muitas regulamentações, existe também um sistema de brechas e de justificativas para o governo fazer o que quiser, o que é claramente a situação do Brasil. Mas, agora uma medida muito mais simples e muito mais provável é o aumento do IOF. Quando você faz uma remessa para o exterior, existem dois valores de IOF, que é 0,38 quando você manda para uma titularidade diferente e 1,1% quando você envia o dinheiro para a mesma titularidade. Quem aí se lembra que a Dilma em 2011 aumentou o IOF para compras no exterior? Gente, basta uma canetada. E assim, tem inocente que vem com papinho de OCDE. Ai não, porque de fato, né, tem um acordo lá da OCDE que o Brasil se comprometeu a zerar o IOF sobre o câmbio e tudo mais. Mas, gente, olha só, a gente tá falando, tá? Nós estamos falando de bandidos, nós estamos falando de corruptos, nós estamos falando do PT, nós estamos falando de pessoas que não respeitam nem as próprias leis e vão respeitar um acordinho lixo. Vocês acham mesmo que o governo vai respeitar esse acordo da OCDE? Entenda que a situação hoje é desesperadora para o governo, porque a gente tem um recorde de saída de capital aqui do Brasil. Se você procurar por notícias relacionadas a fluxo de capital para o exterior, fuga de dólares, né, fuga para dólares, vocês vão encontrar muita coisa, porque de fato é o que está acontecendo. O meu escritório aqui, nós trabalhamos com investimentos internacionais e assim, a gente está totalmente na contramão do mercado. Hoje, por exemplo, é dia 28 de dezembro, eu estou gravando esse vídeo e não para, assim, eu tenho mensagem para responder, cliente para fechar, dúvidas de cliente para atender. A minha equipe tem reunião marcada até março, a gente está totalmente no contrafluxo e nós fazemos sim também, acompanhamos essas remessas de câmbio para o exterior. Todo mundo está desesperado querendo enviar dinheiro para fora e quem não está desesperado ou é muito ingênuo ou sei lá. E falando sobre esse acordo da OCDE, quem acredita que esse acordo vai ser algum tipo de barreira para o governo aumentar o IOF, veja o que aconteceu com as viagens internacionais. Antes da reforma tributária, o Brasil seguia a prática internacional de isentar as viagens internacionais de tributos, em conformidade com a OCDE. Só que com a reforma tributária, as passagens internacionais ficarão mais caras. Tem até uma notícia aqui da Gazeta do Povo falando que hoje as passagens internacionais não são tributadas, mas essa regulamentação prevê uma trava para que a alíquota padrão do IVA não ultrapasse 26,5%, mas as mudanças feitas pelo Congresso devem alterar esse patamar. A bem da verdade é que é muito simples para o governo aumentar o IOF, independente de acordo, daquilo que foi acordado, é o que eu falei, a gente está num país onde não tem respeito nem às próprias leis. E se as diretrizes da OCDE fossem tão relevantes assim, eles não teriam cogitado imposto sobre passagens aéreas como está ocorrendo hoje. E sabe o que é pior, gente? Que se o governo aumentar mesmo esse IOF, vai ter jumento falando, escuta o que eu tô falando, vai ter jumento falando que ficou caro mandar dinheiro pro exterior. Não, agora o governo não quer que eu invista lá fora, então eu vou deixar o meu dinheiro no Brasil, né? Porque agora ficou muito caro, tá difícil, aí fica aí comprando CRA, COI, CRI, tesourinho direto, entendeu? Fica aí nessa moeda lixo que é o real brasileiro. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Basta olhar para a história da Argentina. A Argentina seguiu um caminho, começou assim na Argentina, tá? Na época lá do Corralito, que os comunas lá da Argentina
impuseram uma série de restrições para envio de dinheiro para o exterior. Uma das medidas de controle de capitais que o governo argentino fez foi uma regra de cada cidadão argentino só podia comprar $200 por mês. Então o governo ele tem esses mecanismos, seja de aumento de IOF, seja de restrição, de você só pode comprar tanto. O governo tem esses mecanismos e o resultado nós vemos hoje, né? Basta olhar o que aconteceu com o peso argentino, que foi praticamente destruído. Eu tenho uma filosofia de vida que é não discutir com o maluco. Quer dizer, o país está quebrando, o Banco Central queimando reservas, o governo desesperado tentando arrecadar de todas as formas, até PET agora estão falando de taxar. E se a pessoa ainda acredita nas oportunidades de investimento no Brasil, ou tem medo de investir fora, mas fica tranquilo de investir no Brasil, gente, eu não discuto com maluco. Não, sério, minha função não é convencer ninguém aqui não, gente. A minha função eu vou trazer a verdade, eu vou trazer os fatos, eu tô escancarando. Quem quiser, muito que bem. Quem não quiser, fica aí comprando COI. Agora vamos falar do risco de conversibilidade. Isso daqui é muito grave, gente. Isso daqui é o maior risco do Brasil hoje. Qual que é a definição de risco de conversibilidade? Vou ler aqui para vocês. Risco de conversibilidade refere-se à possibilidade de que uma moeda ou ativos financeiros não possam ser convertidos livremente de uma moeda para outra, devido a restrições impostas por um governo ou por fatores econômicos, políticos ou de mercado. Risco de conversibilidade, então, é o seguinte: é você não conseguir trocar a sua moeda com facilidade, seja porque o governo colocou um limite de quanto que você pode trocar, ou por aumento do IOF, sei lá, por medidas, geralmente por medidas governamentais. Agora, a pergunta que fica já pensou você trabalhar a vida inteira, você construir o seu patrimônio suado em reais brasileiros e ver a sua moeda, o real brasileiro, sendo destruído e não conseguir fazer nada, não conseguir converter para uma moeda decente? Esse é o grande risco do Brasil, gente. E assim, eu vejo gente, por exemplo, que fala assim: ah, Nanda, mas eu tô investindo nos Estados Unidos via IVVB11, que é um ETF que replica a bolsa americana. Vamos lá, não tô falando que IVVB11 é ruim, você já tá melhor que quem compra COI, quem compra CRA, crédito privado, você já tá melhor que muita gente, você já tá com um pezinho já no mercado americano. Mas não se esqueça que você está em real, você não está isento, imune ao risco de conversibilidade. Tem que ter dólar, gente, tem que ter dólar mesmo, abrir uma conta em um banco americano, em uma corretora americana. Eu tenho um outro vídeo que eu falo aqui, tire seu dinheiro no Brasil, inclusive esse vídeo envelheceu muito bem, porque na época que eu fiz esse vídeo, o dólar tava 5 e alguma coisa, né? Então eu vou deixar que eu explico as formas de você fazer isso, eu vou deixar o link aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você se expor indiretamente e ainda continuar em real, continuar na jurisdição brasileira, entende? E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, comenta o que você está achando da situação econômica do Brasil hoje, quais os riscos que você enxerga, o que você tem feito com o seu dinheiro. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.